Nunca pensei que um simples pop pudesse mudar completamente o rumo de 180 vidas, incluindo a minha. Meu nome é Roberto Silva e sou piloto comercial há 25 anos. Já voei mais de 18.000 horas, atravessei tempestades que fariam um meteorologista chorar, pousei em pistas que mais pareciam trilhas de motocross e sempre mantive meu histórico limpo. Sempre acreditei que experiência e preparo eram suficientes para qualquer emergência. Até aquele 15 de março de 2023. Era uma terça-feira normal, daquelas que começam sem avisar que serão especiais. O voo TAM 3428, São Paulo para Brasília, partida às 14h30. Uma rota que eu já havia feito centenas de vezes quase no piloto automático. Boeing 737-800, matrícula PRGXK, 180 passageiros a bordo mais a tripulação. Nada diferente do usual. O que eu não sabia era que aquele seria o dia em que todos os anos de treinamento, todos os simuladores, todas as horas de estudo sobre procedimentos de emergência seriam testados na vida real. E não estou falando de um teste simples. Estou falando do tipo de teste que define se você é realmente um piloto ou apenas alguém que sabe operar uma aeronave em condições normais. O checklist pré-voo havia sido impecável. Meu copiloto, Carlos Eduardo, Carlinhos, como todos o chamavam, era um jovem de 28 anos, formado há 3 anos, mas extremamente competente. Tínhamos voado juntos algumas vezes antes, e eu sabia que podia confiar nele. Nossa comissária-chefe, Mariana, era uma veterana com 15 anos de casa. A tripulação estava completa e preparada. Guarulhos Ground, TAM 3428, pronto para pushback, Gate Alpha 5, comuniquei à torre. TAM 3428, Guarulhos Ground, aprovado pushback. Contate Ground 121.9 após pushback. Era rotina, tudo perfeitamente normal. Os passageiros conversavam, alguns já dormiam, outros mexiam nos celulares nos últimos momentos antes da decolagem. Crianças olhavam pela janela, com aquele brilho nos olhos que só quem está prestes a voar pela primeira vez consegue ter. Durante o táxi, executamos o checklist padrão. Sistemas elétricos, hidráulicos, combustível, computadores de voo. Tudo normal. O Boeing 737-800 é uma aeronave extremamente confiável. Naquele momento, eu não tinha nem sombra de dúvida de que chegaríamos em Brasília sem nenhum contratempo. Guarulhos Tower, TAM 3428, pronto para decolagem. TAM 3428, Guarulhos Tower, runway 09 right, wind 080 at 8 knots, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 09 right, TAM 3428. Empurrei os throttles para a posição de decolagem. O som dos 2 motores CFM56 enchendo de potência sempre me dava uma sensação de poder controlado. 40.000 libras de empuxo por motor nos levavam do repouso aos 150 nós de velocidade de decolagem em menos de 40 segundos. V1, rotate, anunciou Carlinhos quando atingimos a velocidade de decisão. Puxei o manche suavemente e o 737 deixou o solo como sempre fazia, com a elegância de uma ave pesando 79 toneladas. Gear up, flaps retracted, climb power set. Tudo absolutamente normal. Estávamos subindo para nosso nível de voo inicial, 250 nós, rumo a 8.000 pés. Guarulhos Departure. TAM 3428, passing 3,000, climbing 8,000. TAM 3428, radar contact. Climb and maintain flight level 330, direct to Parrot intersection. Era exatamente 14h37, quando nossas vidas mudaram para sempre. Estávamos passando por 700 e 800 pés, quando ouvi algo que todo piloto reza para nunca escutar. Um pop alto, seguido de uma vibração que atravessou toda a fuselagem. Não foi um barulho normal. Foi aquele tipo de som que faz seu estômago revirar e seus instintos de sobrevivência dispararem todos os alarmes possíveis. Imediatamente, o painel se iluminou como uma árvore de Natal defeituosa. Luzes vermelhas piscando, alertas sonoros ensurdecedores e a sensação clara de que algo estava drasticamente errado com o motor direito. Engine Fire Engine 2. Engine Fire Engine 2. O sistema de alerta vocal gritava repetidamente.
Olhei pela janela direita e vi algo que fez meu sangue gelar. Chamas alaranjadas saindo da parte traseira do motor direito e pedaços de metal voando no ar. Não era uma falha simples, era uma explosão catastrófica. Carlinhos, pegue o QRH agora. Engine Fire, motor 2, gritei, tentando manter a voz firme, mas já sentindo a adrenalina tomando conta. O QRH, Quick Reference Handbook, é nosso livro de procedimentos de emergência. Cada situação crítica tem um procedimento específico, testado milhares de vezes em simuladores. Mas uma coisa é executar no simulador, sabendo que é só treino. Outra coisa completamente diferente é fazer isso com 180 pessoas confiando em você, a 8.000 pés de altura, com pedaços de motor voando para todos os lados. Engine Fire Checklist, Carlinhos respondeu já com o manual aberto. Sua voz estava um pouco trêmula, mas ele mantinha o profissionalismo. Engine Fire or Severe Damage. Thrust Lever Idle. Puxei o thrust lever do motor 2 para idle imediatamente. O fogo continuava. Fuel Control Switch. Cut off. Cortei o combustível para o motor 2. Era como amputar parte da nossa capacidade de voo, mas era necessário. Engine Fire Switch Pull and Rotate Left. Puxei o switch vermelho de emergência do motor 2 e girei para a esquerda, ativando o primeiro sistema de extinção de incêndio. Aguardamos 10 segundos. O fogo continuava. Fire ainda presente, segunda tentativa. Informei girando o switch para a direita para ativar o segundo agente extintor. Foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Finalmente as chamas diminuíram e cessaram. Mas nossos problemas estavam apenas começando. Com o motor 2 completamente parado e o fogo controlado, precisava avaliar rapidamente nossa situação. Estávamos voando com apenas um motor, em uma aeronave projetada para 2. É possível? Sim, é fácil, definitivamente não. O Boeing 737 pode voar com um motor só, mas existem limitações críticas. Nossa capacidade de subida estava severamente comprometida. Em vez de 2.000 pés por minuto, agora conseguiríamos talvez 300, 400 pés por minuto. E isso em condições ideais, que claramente não era o nosso caso. Pior ainda, quando olhei para os instrumentos, vi que não tínhamos perdido apenas o motor. A explosão havia danificado sistemas elétricos e hidráulicos. Nosso sistema hidráulico B estava completamente inoperante e o sistema elétrico secundário tinha problemas intermitentes. Carlinhos, vamos fazer um balanço da situação, disse, tentando manter a calma enquanto minha mente corria a 1.000 por hora. Motor 2 parado, sistema hidráulico B inoperante, problemas elétricos secundários. Combustível. Combustível normal, aproximadamente 11 toneladas restantes. Controles de voo? Primários operacionais, mas com aviso de degradação no sistema fly-by-wire. Trem de pouso? Indicação normal, mas sem garantia de extensão automática, devido ao sistema hidráulico. A realidade era clara. Tínhamos uma aeronave severamente danificada, com capacidades limitadas, e 180 pessoas dependendo das nossas próximas decisões. Não havia margem para erro. Minha primeira reação foi continuar para Brasília. Era nosso destino original, e eu conhecia bem o aeroporto. Mas rapidamente percebi que isso seria um erro potencialmente fatal. Com apenas um motor e sistemas comprometidos, nossa velocidade de subida era mínima. Para chegar a Brasília, precisaríamos sobrevoar montanhas e terreno acidentado. Se perdêssemos o motor restante, ou se surgissem outras complicações, não teríamos opções de pouso alternativo. Guarulhos, por outro lado, estava de apenas 15 minutos de voo. Pista longa, serviços de emergência disponíveis. E eu conhecia cada metro daquele aeroporto. Era a escolha lógica, mas também significava admitir que não conseguiríamos completar nossa missão original. Guarulhos, Departure, TAM 3428. Temos uma emergência. Solicitamos retorno imediato para Guarulhos, motor 2 inoperante após explosão. TAM 3428, copiado. Declare souls on board e fuel remaining. 186 souls on board. Fuel remaining 4 hours. Sempre que ouvimos souls on board, nosso estômago aperta. É a pergunta que fazem quando precisam saber quantas pessoas estão a bordo caso algo dê errado. Não é para a estatística,
É para os serviços de emergência saberem quantas vidas estão em jogo. TAM 3428. Cleared direct Guarulhos. Descend and maintain 4,000 feet. Vectors for approach runway 09 right. Emergency services standing by. Enquanto Carlinhos coordenava com o controle de tráfego aéreo e executava checklists, eu sabia que precisava falar com os passageiros. Esta é uma das partes mais difíceis de qualquer emergência. Como você informa 180 pessoas que suas vidas estão em perigo sem causar pânico? Pressionei o botão de comunicação com a cabine. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Roberto Silva. Devido a um problema técnico com um de nossos motores, decidimos retornar para São Paulo como medida de precaução. O voo está completamente sob controle e aterrissaremos em Guarulhos em aproximadamente 15 minutos. Peço que permaneçam em seus assentos com os cintos afivelados. Nossa tripulação está preparada para qualquer situação. Era uma verdade parcial. O voo estava sob controle, mas estava longe de ser apenas uma medida de precaução. Eu sabia que Mariana e sua equipe entenderiam o recado e começariam a preparar a cabine para uma possível evacuação de emergência. 2 minutos depois, Mariana me ligou pelo interfone. Comandante, passageiros estão relativamente calmos. Alguns viram o fogo no motor e estão preocupados. O que devo dizer? Diga que tivemos uma falha mecânica que foi controlada e que estamos retornando por segurança. Prepare a cabine para pouso de emergência, mas discretamente. Se alguém perguntar sobre o fogo, confirme que houve um problema que foi resolvido. Entendido, comandante. Nossa descida para Guarulhos foi tensa. Com apenas um motor, cada movimento tinha que ser calculado. Não podíamos fazer correções bruscas de curso e nossa velocidade de descida precisava ser controlada cuidadosamente para não perdermos sustentação. TAM 3428, wind 090 at 12 knots, runway 09 right available, length 3,000 meters. Confirm you can accept visual approach. Affirm visual approach runway 09 right. TAM 3428. A aproximação visual seria mais fácil para mim, já que poderia ajustar nossa trajetória visualmente sem depender tanto dos instrumentos que estavam com problemas intermitentes. Mas aí veio a pergunta que eu estava temendo. TAM 3428. Confirm your landing weight and brake capability. Nossa aeronave estava pesada. Tínhamos combustível para 4 horas de voo, o que significava cerca de 11 toneladas a mais do que o peso ideal para pouso. Com apenas um motor e sistemas hidráulicos comprometidos, nossa capacidade de frenagem estava reduzida. Guarulhos TAM 3428. Landing weight approximately 75 tons. Brake capability degraded due hydraulic system B inoperative. TAM 3428. Recommend runway 09 left, length 4,000 meters, emergency services positioned. A pista mais longa, eles sabiam que precisaríamos de cada metro disponível. A 2.000 pés, comecei a configurar a aeronave para o pouso. Flaps 15, depois 30, depois 40. Cada mudança de configuração alterava nossas características de voo, e eu precisava compensar constantemente com o leme para manter a aeronave alinhada. Gear down, comandei. Carlinhos baixou o seletor do trem de pouso, mas não obtivemos a confirmação normal dos 3 verdes no painel. Gear down, mas sem confirmação visual do trem principal direito. Meu coração disparou novamente. Além de todos os problemas, agora tínhamos dúvidas sobre o trem de pouso. Se o trem principal direito não estivesse travado, o pouso poderia se transformar em uma catástrofe. Torre de Guarulhos TAM 3428. Possível problema com o trem de pouso principal direito. Solicitamos inspeção visual. TAM 3428. Mantenha a altitude 1.500 pés. Faremos inspeção visual. Durante 2 minutos agonizantes, voamos em linha reta, enquanto a torre nos observava com binóculos. TAM 3428. Visual confirmation. All landing gear appears down and locked. Um alívio momentâneo. Pelo menos o trem de pouso estava funcionando. A 500 pés de altura, eu podia ver a pista claramente. Carros de bombeiro e ambulâncias alinhados de ambos os lados. Pessoas assistindo de prédios próximos. Toda a operação do aeroporto havia parado para nos assistir. TAM 3428. Wind 090 at 15 knots. Gusts to 20. Runway 09 left clear to land.
Clear to land. Runway 09 left. TEM 3428. O vento tinha aumentado, o que tornaria o pouso ainda mais desafiador com apenas um motor. Ventania lateral com uma aeronave desequilibrada é uma receita para problemas. Carlinhos Speed Check. 140 knots descending. Altitude check. 300 feet descending. Landing checklist complete. Complete. A 100 pés, eu sabia que não havia mais volta. Era agora ou nunca. Reduzi a potência do motor restante gradualmente, tentando manter a aeronave alinhada com a pista, enquanto o vento lateral tentava nos empurrar para fora da linha central. 50 feet, 40, 30, 20. O toque foi mais firme do que eu gostaria, mas perfeito considerando as circunstâncias. Senti a aeronave assentar na pista com um TUD sólido. Imediatamente apliquei os freios, ou melhor, o que restava deles. Reverso máximo no motor 1, gritei. Carlinhos ativou o sistema de reverso no motor operacional enquanto eu pisava nos freios com toda a força. A aeronave desacelerava, mas lentamente, muito lentamente. Speed check. 100 knots, 90, 80. A pista se estendia à nossa frente, mas eu podia ver que estava acabando rápido. Com 70 nós ainda, passamos pela metade da pista. 60 nós, 50, 40. Finalmente, com 30 nós, consegui ter controle total da aeronave. Saímos da pista na taxiway final, tendo usado quase 3.800 metros dos 4.000 disponíveis. TEM 3428. Bem-vindos de volta a Guarulhos. Taxi to Gate Alpha 7, follow me car. Após estacionar no gate, desliguei os motores e me virei para Carlinhos. Estávamos ambos suando, tremendo ligeiramente pela adrenalina, mas vivos. E o mais importante, todos os 186 ocupantes da aeronave estavam seguros. Bem feito, comandante, disse Carlinhos, sua voz ainda um pouco trêmula. Nós fizemos, Carlinhos. Nós todos fizemos. A evacuação foi tranquila. Os passageiros saíram normalmente pela ponte de embarque, sem necessidade de usar os escorregadores de emergência. Muitos pararam para me agradecer. Alguns estavam chorando. Outros queriam saber exatamente o que havia acontecido. Uma senhora idosa, que devia ter uns 70 anos, segurou minha mão e disse: "Obrigada por me trazer de volta para minha família." Naquele momento, percebi o peso real do que havia acontecido. Não eram apenas 180 passageiros. Eram 180 vidas, 180 famílias, 180 histórias que continuariam, porque tomamos as decisões certas nas horas certas. Nos dias seguintes, uma equipe de investigação da CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, examinou minuciosamente nossa aeronave. O que eles descobriram foi alarmante. O motor direito havia sofrido uma falha catastrófica causada por fadiga de metal em uma das pás da turbina de alta pressão. A pá se partiu, criando um desbalanceamento que destruiu todo o motor em questão de segundos. Pedaços de metal perfuraram a fuselagem em 2 pontos, danificando sistemas hidráulicos e elétricos. "Vocês tiveram muita sorte", disse o investigador-chefe. "Se aquela pá tivesse se partido 5 segundos depois, durante a rotação inicial, ou 5 segundos antes, durante a aceleração para a decolagem, o resultado poderia ter sido muito diferente." Sorte. Essa palavra ecoou na minha cabeça por semanas. Quanto do que aconteceu foi sorte e quanto foi preparo? Voar comercialmente significa carregar uma responsabilidade que poucas profissões conhecem. Cada vez que você liga os motores, você está assumindo a responsabilidade por centenas de vidas. Famílias inteiras confiam em você para levá-las seguras de um ponto ao outro. Durante meus 25 anos de carreira, sempre soube que um dia poderia enfrentar uma emergência real. Treinamos para isso constantemente. Simuladores, checklists, procedimentos. Mas nada realmente prepara você para o momento em que é real. Quando as luzes vermelhas estão piscando, os alarmes tocando, e você sabe que suas próximas decisões podem significar vida ou morte para quase 200 pessoas. O que me salvou, o que nos salvou, foi o treinamento. Anos e anos de repetição dos mesmos procedimentos, até que se tornaram automáticos.
Quando a adrenalina toma conta e seu cérebro entra em modo de sobrevivência, é o treinamento que assume o controle. Mas também foi trabalho em equipe. Carlinhos, apesar de jovem e menos experiente, executou cada procedimento perfeitamente. Mariana manteve a cabine calma e organizada. O controle de tráfego aéreo nos deu prioridade absoluta e nos guiou para casa. Os bombeiros estavam prontos para qualquer eventualidade. Essa experiência me ensinou algumas lições que carrego até hoje. Primeira, nunca subestime a importância do treinamento básico. Aqueles procedimentos que você repete centenas de vezes no simulador, que às vezes parecem desnecessários ou excessivos, são exatamente o que vai salvar sua vida quando tudo der errado. Segunda, comunicação clara e honesta é fundamental. Quando informei os passageiros sobre a situação, poderia ter minimizado ainda mais ou até mesmo omitido informações. Mas a honestidade, mesmo que cause ansiedade, é sempre a melhor política. Terceira, toda a experiência conta. Aqueles 18.000 horas de voo, todas as situações diferentes que enfrentei, todos os aeroportos onde pousei, tudo isso contribuiu para minha capacidade de tomar decisões rápidas e corretas sob pressão. Quarta, humildade é essencial. Por mais experiente que você seja, a aviação sempre pode te surpreender. Sempre há algo novo para aprender. Sempre há situações que você nunca enfrentou antes. Muitas pessoas me perguntam se fiquei com medo de voar depois daquele dia. A resposta é complicada. Claro que fiquei mais consciente dos riscos. Claro que toda vez que ouço um ruído diferente no motor, meu coração acelera um pouco. Mas também me tornei um piloto melhor. Mais atento, mais preparado, mais humilde diante da complexidade de uma aeronave moderna. Aquela experiência me lembrou por que amo essa profissão. Porque cada voo é uma responsabilidade, cada pouso é uma conquista e cada passageiro que sai seguro do avião é uma vitória. Voltei a voar 3 semanas depois, após passar por uma avaliação psicológica e recertificação médica. O primeiro voo foi tensa. Suei mais do que gostaria de admitir durante a decolagem. Mas quando chegamos ao nosso destino sem problemas, senti uma satisfação que não experienciava há anos. Nossa experiência levou a algumas mudanças nos procedimentos de emergência da companhia. O treinamento em simulador foi intensificado, especialmente para situações de múltiplas falhas. Novos protocolos de comunicação com passageiros foram desenvolvidos. Mas talvez o impacto mais importante tenha sido na mentalidade. Nossa história se tornou um estudo de caso usado no treinamento de pilotos. Uma demonstração de que seguir procedimentos, manter a calma e trabalhar em equipe pode superar as emergências mais graves. Se você está começando na aviação ou sonha em se tornar piloto, deixe-me compartilhar algo importante. Esta profissão vai testar você de maneiras que você nem imagina. Haverá momentos em que você questionará suas habilidades, momentos em que o medo tentará tomar conta. Mas também haverá momentos de pura magia. O primeiro solo, o primeiro pouso noturno, a primeira vez que você atravessa uma camada de nuvens e emerge em um céu azul perfeito. E se você tiver sorte ou azar, dependendo do ponto de vista, haverá momentos que definirão sua carreira e sua vida. Treine sempre, estude sempre, respeite sempre a aeronave e o clima, e nunca jamais pare de aprender. A aviação não perdoa a arrogância, mas recompensa a humildade e preparo. 6 meses após o incidente, estava em um shopping em São Paulo quando uma mulher se aproximou de mim. "Você é o comandante Roberto, não é?" Ela perguntou. "Sim, sou eu." Eu estava no voo 3428, assento 14A. Queria agradecer pessoalmente. Era Ana Paula, uma enfermeira de 35 anos que voltava de um congresso médico. Ela me contou que havia sentido muito medo durante o voo, especialmente quando viu o fogo no motor. Mas disse que minha voz calma no interfone a tranquilizou. "Minha filha de 8 anos me perguntou se aviões são seguros", ela disse. "Eu disse que são, porque existem pilotos como você." Conversamos por quase 1 hora. Ela me contou sobre sua família, sobre como aquela experiência a fez valorizar ainda mais cada dia. Eu contei sobre os bastidores daquele voo
sobre como é ser piloto, sobre como nos preparamos para emergências. Quando nos despedimos, ela disse algo que nunca vou esquecer. Vocês não salvaram apenas nossas vidas naquele dia. Vocês salvaram nossos futuros. O Boeing 737-800, matrícula PRGXK, foi reparado e voltou ao serviço 3 meses depois. O motor foi completamente substituído, todos os sistemas danificados foram reparados ou trocados, e a aeronave passou por inspeções minuciosas antes de ser liberada para voo. Voei naquela mesma aeronave novamente cerca de 1 ano depois. Era uma coincidência, não foi planejado. Quando vi a matrícula no planejamento de voo, senti um aperto no peito, mas também um sentimento de orgulho. Aquela aeronave havia nos trazido para casa quando tudo deu errado. Ela havia aguentado uma explosão catastrófica e ainda assim nos mantido no ar o suficiente para um pouso seguro. Voar nela novamente foi como reencontrar um velho amigo que passou por uma experiência traumática junto com você. Muitas pessoas me perguntam sobre as estatísticas de acidentes na aviação. É verdade que voar é estatisticamente muito mais seguro do que dirigir um carro. A probabilidade de estar em um acidente aéreo fatal é de aproximadamente 1 em 11 milhões, mas estatísticas são frias. Quando você está enfrentando uma emergência real, quando as luzes vermelhas estão piscando e alarmes tocando, estatísticas não importam. O que importa é treinamento, experiência, equipamento e, sim, um pouco de sorte. Nossa indústria é obsessivamente focada em segurança. Cada incidente é investigado minuciosamente. Cada falha leva a melhorias nos equipamentos ou procedimentos. Cada lição aprendida é compartilhada globalmente. Por isso voar é tão seguro. Não é porque acidentes não acontecem, é porque quando acontecem, aprendemos com eles e nos tornamos melhores. Ser piloto comercial significa carregar um peso que poucas pessoas entendem. Cada vez que você assina o Flight Plan, você está assumindo a responsabilidade legal e moral pela segurança de todos a bordo. Não é apenas um trabalho, é uma missão. Quando vejo passageiros embarcando, especialmente famílias com crianças pequenas, sempre penso, eles estão confiando em mim suas vidas mais preciosas. É um peso enorme, mas também um privilégio imenso. Essa responsabilidade me fez ser uma pessoa melhor, mais cuidadosa, mais atenta aos detalhes, mais consciente das consequências de cada decisão. Na aviação não existe mais ou menos. Ou você faz certo, ou as consequências podem ser catastróficas. As aeronaves modernas são maravilhas tecnológicas. Sistemas automatizados, computadores que podem voar o avião melhor do que qualquer humano, sensores que detectam problemas antes que se tornem críticos. Mas tecnologia é apenas uma ferramenta. No dia da nossa emergência, foi o fator humano que fez a diferença. Foi a experiência para reconhecer rapidamente a gravidade da situação. Foi o treinamento para executar procedimentos sob pressão extrema. Foi o julgamento para tomar decisões rápidas com informações limitadas. A tecnologia nos ajudou. Os sistemas de alerta nos informaram sobre o fogo. Os computadores nos ajudaram a manter o controle da aeronave. Mas foram decisões humanas que nos salvaram. Por isso sempre digo aos jovens pilotos, aprendam a tecnologia, mas nunca dependam apenas dela. Desenvolvam suas habilidades manuais de voo. Pratiquem procedimentos até que se tornem instintivos. Porque quando tudo der errado, será sua experiência e treinamento que farão a diferença. Ser piloto também afeta profundamente sua família. Minha esposa, Marina, sempre soube dos riscos da minha profissão. Mas aquele dia foi diferente. Quando ela soube da emergência pelas notícias, antes mesmo de eu conseguir ligar para casa, viveu o pior pesadelo de qualquer esposa de piloto. Eu vi na TV que um avião da TAM teve uma explosão no motor. Ela me disse mais tarde. Meu coração parou. Fiquei 10 minutos tentando descobrir se era você. Nossos filhos, na época com 15 e 12 anos, também foram afetados. De repente, o trabalho do pai não era mais apenas legal, era perigoso. Tive que ter várias conversas explicando que acidentes são raros, que treinamos constantemente para emergências, que a aviação é segura.
mas também usei a experiência para ensiná-los sobre responsabilidade, sobre como o preparo pode fazer a diferença em momentos críticos, sobre como manter a calma sob pressão. Essas são lições que vão além da aviação. Aquela experiência mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Problemas do dia a dia que antes me estressavam passaram a parecer insignificantes. Discussões sobre dinheiro, trânsito, política, tudo isso perdeu importância diante da realidade de que a vida pode mudar em segundos. Comecei a valorizar mais cada momento com a família, cada jantar em casa, cada conversa com os filhos, cada abraço da esposa ganharam um significado especial. Quando você enfrenta a possibilidade real de não voltar para casa, você percebe o que realmente importa. Também me tornei mais presente em cada voo. Antes era fácil entrar no piloto automático mental em voos de rotina. Agora cada decolagem recebe minha atenção total. Cada checklist é executado com máximo cuidado. Cada passageiro que embarca é uma responsabilidade sagrada. Depois de 25 anos voando comercialmente e especialmente após nossa emergência, tenho alguns conselhos para passageiros. Primeiro, prestem atenção às instruções de segurança. Eu sei que vocês já ouviram 1000 vezes, mas em uma emergência real, saber onde estão as saídas pode salvar sua vida. Segundo, confiem na tripulação. Nós treinamos intensivamente para emergências. Se pedimos que permaneçam calmos e sigam instruções, é porque sabemos o que estamos fazendo. Terceiro, voar é seguro, muito seguro. A probabilidade de estar em um acidente é minúscula, mas acidentes acontecem. E quando acontecem, sua chance de sobrevivência é muito alta se você mantiver a calma e seguir procedimentos. Quarto, se algo parecer errado, não hesitem em chamar a tripulação. É melhor reportar algo que acaba sendo normal do que ignorar algo importante. Apesar dos riscos, dos desafios, do peso da responsabilidade, eu não trocaria minha profissão por nenhuma outra. Ser piloto é mais do que uma carreira, é uma vocação. Cada vez que decolo, levo pessoas para reencontros familiares, viagens de negócios importantes, lua de mel, últimas visitas a parentes doentes. Sou parte das histórias mais importantes da vida das pessoas. Quando uma criança olha pela janela durante a decolagem, com aquele brilho nos olhos, quando um executivo consegue chegar a tempo para uma reunião crucial, quando uma família se reúne depois de anos separados, eu fiz parte disso acontecer. Nossa emergência me lembrou por que escolhi esta profissão. Não é só sobre voar aeronaves incríveis ou ver o mundo de uma perspectiva única. É sobre a responsabilidade sagrada de levar pessoas seguras de um lugar para outro. É sobre estar preparado para o momento em que suas habilidades e treinamento podem fazer a diferença entre vida e morte. Uma das coisas que mais me orgulha daquele dia foi como nossa equipe funcionou. Carlinhos, apesar de jovem e menos experiente, executou cada procedimento perfeitamente. Não hesitou, não entrou em pânico. Manteve o profissionalismo mesmo sob pressão extrema. Mariana e sua equipe de comissários mantiveram a cabine calma e organizada. Eles prepararam discretamente para uma possível evacuação de emergência sem alarmar os passageiros. Estavam prontos para agir se necessário, mas mantiveram a situação sob controle. O controle de tráfego aéreo nos deu prioridade absoluta. Limpou nosso caminho, providenciou a pista mais adequada, coordenou com os serviços de emergência. Eles foram nossos olhos e ouvidos no solo. Os bombeiros e paramédicos estavam posicionados e prontos antes mesmo de pousarmos. Se algo tivesse dado errado durante o pouso, eles estariam lá em segundos. Isso é aviação moderna. Não é um herói solitário salvando o dia. É uma equipe de profissionais treinados, cada um fazendo sua parte perfeitamente, trabalhando juntos para um objetivo comum: trazer todos para casa em segurança. Às vezes acordo no meio da noite, pensando no que poderia ter acontecido se as coisas tivessem dado errado. Se o motor tivesse explodido durante a decolagem. Se tivéssemos perdido o motor restante. Se o trem de pouso não tivesse funcionado. Se o fogo não tivesse sido controlado. Mas então lembro das 180 pessoas que voltaram para casa seguras naquele dia.
Lembro da senhora que segurou minha mão e agradeceu por levá-la de volta à família. Lembro de Ana Paula, que me encontrou no shopping meses depois para agradecer pessoalmente. Lembro que fiz exatamente aquilo para o que treinei a vida inteira. Que quando chegou o momento crítico, estava preparado. Que todas aquelas horas de estudo, todos aqueles simuladores, todos aqueles procedimentos aparentemente chatos, fizeram a diferença quando realmente importou. Essa é a verdadeira recompensa de ser piloto. Não é o salário, não são as viagens, não é o prestígio. É saber que quando as pessoas mais precisaram de você, você estava lá. Preparado, competente, confiável. É saber que 180 histórias continuaram porque você fez seu trabalho direito. 2 anos depois da emergência, estava em uma confraternização da companhia quando um jovem se aproximou de mim. Comandante Roberto, sou Miguel, estava no voo 3428, assento 23F. Miguel tinha 19 anos na época do voo. Estava indo para Brasília visitar a namorada na universidade. Ele me contou que durante nossa emergência, decidiu que queria ser piloto. Vendo como vocês mantiveram a calma, como resolveram o problema, como nos trouxeram para casa, eu soube que era isso que queria fazer da minha vida. Miguel estava cursando piloto comercial. Sonhava em voar para uma companhia aérea. Nossa conversa durou horas. Falei sobre a profissão, sobre os desafios, sobre a responsabilidade, mas também sobre a recompensa de fazer parte das histórias mais importantes da vida das pessoas. Hoje, 5 anos depois, Miguel é copiloto em uma companhia regional. De vez em quando recebo mensagens dele contando sobre seus voos, seus desafios, suas conquistas. É gratificante saber que nossa experiência inspirou alguém a seguir esta profissão incrível. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Sei que foi longa, mas precisava contar todos os detalhes porque cada um deles importou naquele dia. A aviação ensina lições que vão muito além de voar aeronaves. Ensina sobre preparação, sobre trabalho em equipe, sobre tomar decisões sob pressão, sobre carregar responsabilidades enormes com dignidade. Mas talvez a lição mais importante seja esta. Quando você tem uma responsabilidade sagrada, seja pilotar um avião com 180 pessoas, seja cuidar de uma família, seja liderar uma equipe, você precisa estar preparado para o momento em que tudo vai dar errado. Porque não é quando as coisas estão indo bem que você é testado. É quando tudo desmorona, quando as luzes vermelhas estão piscando, quando todo mundo está olhando para você esperando uma solução, que você descobrirá se realmente estava preparado. Naquele dia, eu estava. Não porque sou especial, mas porque passei 25 anos me preparando para aquele momento. E quando chegou, fiz o que tinha que fazer. Espero que você nunca precise enfrentar uma situação como aquela. Mas se enfrentar, espero que esteja preparado. Porque quando 180 vidas dependem de você, não há margem para erro, não há segunda chance, não há desculpas. Há apenas você, seu treinamento, sua experiência e a responsabilidade sagrada de trazer todo mundo para casa. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me considero um herói. A resposta é não. Heróis fazem coisas extraordinárias por escolha própria. Eu apenas fiz meu trabalho. Mas talvez seja isso que torna a aviação tão especial. É uma profissão onde apenas fazer seu trabalho pode significar salvar centenas de vidas, onde o preparo rotineiro pode se tornar heroísmo quando necessário. Se você está pensando em se tornar piloto, saiba que não é uma profissão para todos. Exige dedicação total, estudo constante, responsabilidade extrema, mas também oferece recompensas que poucas profissões podem dar. A recompensa de saber que você faz diferença na vida das pessoas todos os dias. A recompensa de dominar uma das máquinas mais complexas já criadas pela humanidade. A recompensa de ver o mundo de uma perspectiva que poucos humanos já experimentaram. E se você tiver sorte ou azar, a recompensa de saber que quando chegou o momento mais importante da sua carreira, você estava preparado. Você fez a diferença. Você trouxe todo mundo para casa. Obrigado por ouvir minha história. Se você gostou deste relato dos céus, se inscreva no Caixa Preta para não perder o próximo episódio.
Compartilhe com alguém que também se interessa por aviação e deixe nos comentários qual história de piloto você gostaria de ouvir a seguir. Até o próximo voo. Esta foi a história real do comandante Roberto Silva e do voo TAM 36428. Todos os procedimentos técnicos descritos são baseados em protocolos reais de aviação comercial. Nenhum nome de passageiro real foi usado, respeitando a privacidade dos envolvidos.